Pequena História da Igreja, de Zaira Cantanhé de Almeida. Narração de Ricardo Pérez Bueno. Primeiro capítulo. Origens da Igreja. Jesus Cristo e a Igreja. Quando nosso Senhor Jesus Cristo esteve no mundo, ensinando a doutrina aos apóstolos e ao povo, o Divino Mestre chamou Pedro, um dos seus discípulos, e lhe disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. São Pedro ficou sendo, portanto, o primeiro chefe visível da Igreja Católica. Foi escolhido por Jesus Cristo para governar a Igreja. Quando Nosso Senhor disse que as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela, queria que seus filhos soubessem que a Igreja seria construída sobre uma rocha. A Igreja Católica, fundada por Deus Nosso Senhor, dirigida pelos papas, sucessores diretos de São Pedro, chegará até o fim dos séculos, vencendo todos os males e derramando suas luzes e bênçãos sobre todos os seus filhos. A Igreja Católica é a reunião de todos os fiéis que têm a mesma fé, recebem os mesmos sacramentos, obedecem aos seus legítimos pastores, principalmente ao Santo Padre, o Papa. O chefe invisível da Igreja Católica Apostólica Romana é Jesus Cristo. Depois da subida triunfal de Nosso Senhor aos céus no dia da Ascensão, 40 dias após a Páscoa, São Pedro tornou-se o chefe visível da Igreja. Foi o primeiro Papa, o primeiro representante de Nosso Senhor na Terra. Todos os Papas, inclusive o soberano pontífice reinante, Pio XII, são sucessores de São Pedro. Os Papas são os chefes visíveis da Igreja, são os vigários de Jesus Cristo e pais espirituais de todos os fiéis. Jesus Cristo, dizendo a Pedro: Cuidai das minhas ovelhinhas e dos meus cordeiros, estava entregando ao humilde pescador as chaves do reino dos céus. Nosso Senhor comparava os fiéis a ovelhas e cordeiros que juntos formam um só rebanho. O pastor é o homem encarregado de vigiar este rebanho. Por isso os padres e bispos, que são os ministros de Deus, incumbidos de tomar conta das ovelhas e cordeiros, são chamados pastores das almas. Os bispos são sucessores dos apóstolos, encarregados de governar espiritualmente as dioceses e as paróquias. Seguem a ordem de Nosso Senhor, dizendo aos apóstolos: Ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Formam a hierarquia da Igreja, que conjuntamente com os padres pregam a doutrina de Nosso Senhor. Quase todos os apóstolos foram pescadores. São Pedro estava preparando suas redes para seu trabalho cotidiano nas margens do lago da Galileia, quando Jesus o chamou para ser seu discípulo, dizendo que daí em diante Pedro seria pescador de homens. Pedro e seus companheiros largaram tudo para seguir o chamado do Divino Mestre. Depois da festa da Ascensão, achavam-se os apóstolos reunidos no cenáculo com Nossa Senhora. Haviam assistido à gloriosa ascensão do Salvador. A tristeza causada pela morte do Senhor no Calvário havia sucedido à alegria da ressurreição e à majestosa ascensão. Esperavam a vinda do Espírito Santo, conforme lhes prometera o Divino Mestre. 10 dias depois da ascensão, quando os discípulos se encontravam rezando no cenáculo junto com Maria Santíssima, ouviram um grande ruído, como se fosse um vento forte, e o Espírito Santo desceu sobre eles e Nossa Senhora em línguas de fogo.
Os apóstolos eram Pedro, João e Tiago maior, André, irmão de Pedro, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago menor, Judas Tadeu, irmão de Tiago menor, Simão de Caná e Matias, escolhido para substituir Judas Iscariotes, o traidor. 2. A Igreja nascente e o mundo judaico. Com a vinda do Espírito Santo, esses homens escolhidos por Deus para salvarem o mundo receberam todos os dons e a faculdade de falar várias línguas. A grande festa do domingo de Pentecostes comemora este fato extraordinário. Logo depois da descida do Espírito Santo, os apóstolos começaram a pregar a doutrina de Jesus Cristo. São Pedro fez muitas conversões e teve também o dom de fazer milagres. Um dia, um pobre aleijado na porta do templo pediu aos apóstolos uma esmola. Não tenho ouro nem prata, disse São Pedro, mas o que possuo te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o pobre enfermo levantou-se curado e entrou no templo para dar graças a Deus. Os judeus, porém, não acreditavam em Jesus Cristo e o haviam crucificado depois de fazê-lo sofrer cruéis suplícios. Não queriam saber dos ensinamentos do Salvador. Mandaram prender a São Pedro, prometendo-lhe a liberdade se deixasse de ensinar a doutrina do Divino Mestre. Mas São Pedro respondeu: Deus nos mandou que pregássemos e ensinássemos ao mundo a salvação eterna. Obedeceremos primeiramente a Deus do que aos homens. Foram então presos os apóstolos e levados perante um tribunal. Um dos juízes disse: nada adiantará perseguir e prender estes homens. Se o que eles ensinam vem de Deus, não conseguirão os homens vencê-los, pois Deus vencerá sempre. Se a doutrina for deles, cairá por si mesma. Chamava-se Gamaliel este juiz, e o seu argumento foi ouvido, e os apóstolos foram postos em liberdade. Imediatamente começaram a pregar a doutrina e a fazer milagres. Presos mais uma vez, foram novamente libertados. Desta vez um anjo veio livrá-los da prisão. Quando os guardas foram procurar os presos na cadeia, encontraram-na vazia. Os apóstolos já se achavam longe, alegres por haverem sofrido por nosso Senhor e ensinando ao povo os mandamentos da lei de nosso Senhor. Antes de construírem as primeiras igrejas ou templos, os apóstolos e os fiéis se reuniam nas casas dos cristãos para rezar, comungar e tomar as refeições. Dentro em pouco, os 12 apóstolos não eram em número suficiente para ensinar o povo. Escolheram então 7 homens, chamados diáconos, para os ajudar na distribuição das esmolas e também para auxiliar os 72 discípulos já designados por nosso Senhor. Esses 7 diáconos, dotados dos dons do Espírito Santo, especialmente do dom de sabedoria, foram incumbidos de socorrer os pobres e de levar a divina Eucaristia a todos os bairros de Jerusalém. O diácono Santo Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Sua festa é celebrada no dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal. Santo Estevão morreu apedrejado pelos judeus que o odiavam, pois ele pregava a doutrina de nosso Senhor com ardor e entusiasmo, fazendo inúmeras conversões. Levado ao tribunal, respondeu com grande inteligência às acusações que lhe foram feitas. Proclamou abertamente a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi condenado a ser apedrejado. Levaram-no para as portas da cidade e lá foi martirizado. Morreu pedindo pela conversão dos seus algozes. Sua oração foi ouvida. Graças a essa primeira vítima, Saulo se converteu e se tornou o grande São Paulo.
O martírio de Santo Estevão foi o começo de uma perseguição geral contra a Igreja nascente. Diversos fiéis fugiram de Jerusalém, levando dessa maneira para todos os recantos da Palestina a luz do cristianismo. Os judeus consideravam pagã toda pessoa que não fosse judia. Chamavam de gentios a todos os estrangeiros. São Paulo foi o primeiro apóstolo dos gentios. Ananias, um dos novos diáconos, estabeleceu-se na cidade de Damasco, formando assim uma igreja nesta cidade. Os príncipes e sacerdotes judeus, sabendo desse fato, enviaram para essa cidade um homem chamado Saulo, que tinha um grande ódio aos cristãos, pensando só em perseguir e matar os discípulos de Cristo. Achava-se presente ao martírio de Santo Estevão. Quando Saulo e seus companheiros cavalgavam para Damasco, Saulo repentinamente viu-se envolvido por uma luz brilhante como o sol. Ao mesmo tempo, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sou Jesus de Nazaré. E Saulo, aterrorizado com essas palavras, exclamou com voz trêmula: O que quereis, Senhor, que eu faça? Levanta-te, continuou a voz. Vai para a cidade. Eu te ensinarei tudo o que terás de fazer. Saulo, que caíra do cavalo, levantou-se, mas percebeu que estava cego. Conduzido pelos companheiros, chegou até Damasco. Aí recobrou milagrosamente a visão pela imposição das mãos de Ananias. Recebeu o batismo e começou logo a pregar a palavra de Deus, o Evangelho. Sua fé era profunda e sua ciência confundia os judeus, pois provava pelas Escrituras Santas e mais pelos milagres que Jesus Cristo era o Messias anunciado e predito pelos profetas. Ao se batizar, Saulo mudou seu nome para o de Paulo, nome romano, pois assim poderia melhor pregar a doutrina cristã aos romanos. Tornou-se o apóstolo dos gentios, pregou o evangelho na Judéia por algum tempo e depois partiu para evangelizar o mundo romano. Seus trabalhos valeram-lhe o glorioso título de apóstolo das nações. O primeiro pagão a se fazer cristão depois da morte de Nosso Senhor foi um oficial romano, Cornélio. Era um homem piedoso e de muito bom coração. Dava muitas esmolas, e um anjo lhe apareceu ordenando que fosse procurar a São Pedro para que este o instruísse na verdadeira religião. São Pedro, por esse mesmo tempo, compreendeu que Deus queria também a conversão dos gentios e partiu imediatamente para a casa de Cornélio. E desde então os gentios acompanhavam os judeus na procura do santo batismo e na prática da verdadeira fé. No ano 50 depois do nascimento de Jesus Cristo, surgiu a primeira disputa entre os cristãos. Os judeus convertidos achavam que os gentios que se tornavam cristãos deviam ser obrigados a cumprir os preceitos da lei judaica ordenada por Moisés. São Paulo e São Barnabé, em Antioquia, onde se levantara a questão, opuseram-se a essas medidas. Sustentavam estes dois apóstolos que Jesus Cristo viera libertar o homem desta servidão. Resolveram levar a questão a fim de ser resolvida e julgada pelos apóstolos em Jerusalém. São Paulo, ao empreender esta viagem, fê-la por verdadeira inspiração divina, pois iria conferenciar com os 3 apóstolos de Jerusalém, São Pedro, São Tiago Maior, bispo de Jerusalém, e São João Evangelista, considerados as 3 colunas da igreja. São Paulo comparou a doutrina que pregava com aquela ensinada pelos discípulos de Jesus, e que ele, Paulo, não recebera de homem algum, mas pela revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Viu que estava perfeitamente de acordo com os ensinamentos dos apóstolos. Os apóstolos reunidos discutiram e estudaram a questão dos preceitos da lei de Moisés. São Pedro, como chefe supremo da igreja, levantou-se
declarou que, tendo nosso Senhor Jesus Cristo libertado o homem do cumprimento da lei antiga, não deveria ser esta cumprida pelos gentios que recebessem o batismo. São Tiago Maior foi da mesma opinião de São Pedro, e depois de estudado e discutido este ponto, os apóstolos escolheram alguns de seus membros e os enviaram a Antioquia juntamente com São Paulo e São Barnabé. A carta, que continha a decisão formal do concílio, começava por estas palavras: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Este primeiro concílio serviu de base e modelo para todos os demais concílios gerais da Igreja. Nestas reuniões decidiam-se as questões de fé e de disciplina. Os apóstolos tinham toda a autoridade soberana. Não dependiam em absoluto do poder secular, em tudo que se referisse diretamente à salvação das almas. Assim que aparecia uma controvérsia entre os fiéis, imediatamente a Igreja de Jerusalém era consultada, pois nesta cidade tivera princípio a pregação do Evangelho e também porque São Pedro aí habitava. Nestas assembleias presididas por São Pedro, os apóstolos deliberavam e estudavam as dúvidas que iam surgindo. São Pedro, como chefe, presidia a reunião. São Tiago Maior confirmava a sentença baseada na autoridade das Escrituras Santas. A decisão era redigida por escrito, não como se fosse um julgamento humano, mas como um oráculo do Espírito Santo, e depois enviada às outras igrejas para ser recebida e posta em prática com inteira submissão. É a voz do Espírito Santo fazendo-se ouvir pela voz da sua igreja. São Paulo e Silas, portadores deste primeiro julgamento dos apóstolos, partem levando às cidades as resoluções examinadas e decididas e ensinando a cumprir as ordens determinadas. Os apóstolos, para executarem a ordem de nosso Senhor, ide e ensinai a todos os povos, separaram-se e dispersaram-se pelas terras do mundo conhecido de então. Porém, antes de se separarem, reuniram-se para fazer um resumo dos principais artigos de fé, um símbolo que, servindo de traço de união, distinguisse os fiéis dos judeus e dos hereges. Este resumo é o símbolo dos apóstolos, ou o credo, que rezamos todos os dias nas nossas orações. A palavra símbolo vem do grego e quer dizer reunião. Portanto, o símbolo dos apóstolos quer dizer reunião dos principais artigos do nosso credo. 3. A Igreja nascente e o mundo greco-romano. São Pedro, o primeiro pontífice, percorreu diversas províncias do Império Romano, fundando igrejas. Estabeleceu primeiro sua sede em Antioquia, capital da Síria e do Oriente. Nesta cidade, os discípulos de Cristo começaram a ser chamados cristãos, nome depois adotado pelos fiéis. São Pedro, porém, partiu para Roma a fim de combater a idolatria e se estabelecer na capital do Império Romano. Roma tornou-se desde então a capital da Igreja e a moradia dos soberanos pontífices. Ficou sendo a cidade eterna, pois se tornou o centro do cristianismo por todos os tempos. A primeira epístola de São Pedro foi endereçada aos judeus que se achavam no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, países todos submissos ao Império Romano. Enviou alguns discípulos para fundar diversas igrejas no Ocidente. São Marcos foi seu mais célebre discípulo. Foi em Roma que este santo escreveu o Evangelho que tem seu nome. Segundo a tradição, foi escrito conforme as pregações de São Pedro, que reviu a obra dando a sua aprovação. São Paulo percorreu uma grande parte da Ásia, convertendo muitos pagãos na Grécia e na Itália. Em Atenas, capital da Grécia, converteu São Dionísio no célebre discurso do Areópago. São Paulo, em Atenas, disse aos atenienses:
que os considerava religiosos porque encontrara num templo um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Isso mostrava que eles estavam à espera do Deus verdadeiro que ele, Paulo, lhes anunciava, conseguindo conversões inúmeras. São Lucas, autor do evangelho de seu nome e convertido por São Paulo, foi seu fiel companheiro e seu discípulo. São Paulo, depois de haver percorrido diversas ilhas do mar Mediterrâneo, partiu para Roma, onde se encontrava São Pedro. Ambos estes santos foram martirizados na primeira perseguição em Roma. Até essa época, os cristãos haviam sofrido somente perseguições do povo judeu. 4. A Igreja Nascente e o Mundo Oriental. São João Evangelista pregou o Evangelho na Ásia Menor e foi o primeiro bispo de Éfeso. Escreveu seu Evangelho a pedido dos bispos da Ásia. Para poder escrever tão magna obra, fez um jejum e pediu orações públicas. Suas 3 epístolas datam do ano 99, ano em que escreveu seu Evangelho. Seus escritos respiram a mais doce caridade. Sente-se o seu coração abrasado de amor de Nosso Senhor. A Virgem Santíssima foi confiada por Nosso Senhor na cruz a este apóstolo querido. Nossa Senhora morreu mais ou menos no fim do primeiro século. Não se sabe ao certo nem a data nem as circunstâncias da morte de Maria Santíssima. Mas desde os primeiros tempos da Igreja existe a crença de que a Mãe de Deus ressuscitou poucos dias após sua morte. Essa crença é universal e este glorioso triunfo, a Assunção de Maria, é comemorado no dia 15 de agosto de cada ano. São João morreu muito velhinho, chegando até a idade avançada de 100 anos. Teve uma velhice forte e alegre. No fim da vida, não se cansava de dizer aos seus discípulos: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Todos os apóstolos percorreram o mundo então conhecido, pregando pela palavra e pelo exemplo a doutrina do Divino Mestre. São Filipe ensinou a religião de Cristo no norte da Ásia, morrendo na Frígia. Santo André pregou o evangelho ao povo cita na Ásia e sofreu o martírio na Grécia. Os russos têm uma grande devoção por Santo André, pois foram os povos russos que depois habitaram a Síria. São Bartolomeu foi o evangelizador da Armênia, de uma parte da Índia, aonde levou o evangelho de São Mateus, o mais antigo dos escritos dos apóstolos. Este evangelho foi escrito em hebraico por causa dos judeus. Santo Tomé pregou a palavra de Cristo no vasto império dos partos na Ásia, até as longínquas regiões da Índia. Os portugueses pretendem ter descoberto seu corpo na Índia, sendo este levado para Goa. São Matias e São Mateus evangelizaram a Etiópia no interior da África, hoje conhecida como Abissínia. São Judas na Arábia e São Simão na Mesopotâmia levaram a estes países a doutrina de Nosso Senhor. São Tiago Maior, primeiro bispo de Jerusalém, e São Tiago Menor foram os primeiros apóstolos mártires vítimas das perseguições dos judeus. 5. Livros históricos dos cristãos e escritos dos apóstolos. Os apóstolos tornaram o Evangelho, isto é, a palavra de Deus, conhecido não só pelos seus escritos, como pelas suas pregações. Deixaram nas diversas obras que formam o Novo Testamento. Estes escritos são os 4 evangelhos de São Mateus, São Lucas, São Marcos e São João, narrações autênticas das principais ações e da doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os Atos dos Apóstolos, escritos por São Lucas, narram todas as atividades dos apóstolos até o reinado de Nero, imperador dos romanos. As epístolas são as cartas dos apóstolos aos fiéis. São Paulo escreveu 14, São Pedro escreveu 2,
São João 3, São Tiago e São Judas escreveram cada um uma carta ou epístola católica, isto é, dirigida a toda a igreja e não a uma pessoa especialmente. O Apocalipse foi escrito por São João Evangelista. Esta obra contém todas as profecias dos acontecimentos do fim do mundo. São muito difíceis de ser compreendidas. Quase todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego. São Mateus, porém, como já vimos, escreveu seu Evangelho em hebraico. Capítulo 2. Vitória sobre a força. 1. Estabelecimento da Igreja em Roma. São Pedro levou o cristianismo para Roma, capital do mundo então conhecido durante o reinado do imperador Cláudio no ano 42. As perseguições contra os cristãos começaram com o imperador Nero no ano 64. Os apóstolos São Pedro, o primeiro chefe da igreja, e São Paulo, o apóstolo dos gentios, sofreram martírio durante esta primeira perseguição. Ainda hoje se pode ver em Roma a prisão onde estiveram presos os dois santos, a cruz sobre a qual morreu São Pedro e o túmulo do primeiro Papa. Os judeus, apesar de dominados pelos romanos, recusavam-lhes obediência. Pelas Escrituras Santas, sabiam que o tempo da vinda do Messias estava próximo, por isso seguiam primeiro o impostor que se intitulasse Messias e lhes prometesse toda sorte de grandezas terrenas. O general romano Vespasiano foi eleito imperador pelos seus soldados quando se encontrava à testa do exército romano na Ásia. Por este motivo, entregaram o comando da guerra contra os judeus ao seu filho Tito. Os cristãos que se encontravam em Jerusalém retiraram-se para Pela, um lugar nas montanhas da Síria, conforme o conselho dado por Nosso Senhor aos seus discípulos. A destruição da cidade santa teve lugar por ocasião da festa da Páscoa no ano 70. A cidade estava cheia de forasteiros. Contavam-se cerca de 2,5 milhões de judeus que se achavam em Jerusalém. Tito, general romano, sitiou a cidade, ficando toda esta multidão presa. A fome foi terrível. Os padecimentos do povo judeu foram horrorosos, pois não havia coisa alguma para comer. Quando afinal Tito se apoderou da cidade, ordenou que o templo fosse poupado. Mas um soldado romano, forçado por inspiração divina, apanhou um pedaço de madeira acesa e atirou-a como se fosse uma tocha num dos compartimentos do santuário. O fogo imediatamente se alastrou e o edifício ficou inteiramente queimado, apesar dos esforços dos soldados romanos para apagar o incêndio. Na tomada da cidade, milhares e milhares de judeus morreram. Tito levou prisioneiros em grande número e o resto do povo eleito foi mandado para as diversas províncias romanas do Império. A profecia de Nosso Senhor Jesus Cristo estava cumprida. O próprio Tito se considerou como um instrumento da vingança divina. 37 anos passados, os judeus haviam crucificado Jesus Cristo. Quando pediram a Pilatos que condenasse o Divino Mestre à morte, pediram que seu sangue caísse sobre eles e seus filhos. E assim aconteceu. O povo que havia sido escolhido para formar a raça predileta de Deus, perdeu desde então a pátria. Durante as guerras de Vespasiano e Tito, os cristãos tiveram alguns anos de paz. A igreja já se achava estabelecida em Roma e a era das perseguições ia reiniciar-se. 2. As perseguições romanas. Com a subida ao trono imperial de Domiciano, príncipe feroz e sanguinário, começou a segunda perseguição. Este imperador pensou ter bastante força para destruir a Igreja de Deus.
publicou ordens severas e desumanas contra os cristãos. O sangue generoso dos primeiros mártires do cristianismo continuava a dar vigor aos fiéis perseguidos. O martírio de São João Evangelista foi o fato mais notável desta segunda perseguição. O santo apóstolo foi metido numa caldeira de óleo fervendo, de onde saiu milagrosamente são e salvo. Este milagre se realizou em Roma, para onde São João havia sido levado preso perto da Porta Latina no ano 95. São João, tendo escapado à morte, foi banido para a ilha de Patmos, onde escreveu o Apocalipse, livro profundo que contém todas as profecias do fim do mundo. Com a morte de Domiciano e o advento de Nerva, imperador venerável e bom, os cristãos tiveram um período de paz e tranquilidade. Já a Igreja havia tido 4 papas depois de São Pedro, os pontífices São Nino, São Cleto, São Clemente I e Santo Anacleto, quando o imperador Trajano desencadeou a terceira perseguição. Esta terceira perseguição foi menos violenta do que as 2 primeiras, mas durou mais anos e teve um número maior de vítimas. O imperador Trajano, apesar de a história considerá-lo um príncipe sábio e bondoso, não foi justo para com os cristãos. Não deu novas ordens contra os discípulos de Cristo, apenas mandou que fossem cumpridas as leis deixadas pelos seus antecessores. Um dos seus governadores escreveu ao imperador para saber como deviam ser tratados os cristãos, persegui-los por recusarem a sacrificar aos ídolos ou deixá-los em paz por não encontrar crime nenhum nesses homens. Dizia que todos os cristãos tinham vidas exemplares, puras e inocentes. Esse governador de uma província romana na Ásia mostra bem claramente a santidade dos cristãos. Trajano respondeu que não devia procurar os cristãos, mas que se fossem denunciados como sendo cristãos e confessassem sua fé, deveriam então ser condenados à morte. Resposta essa absurda da parte de um príncipe considerado um homem bom e estimável. Se os cristãos eram inocentes, por que castigá-los? Se culpados, por que não os procurar para castigá-los? Os mártires mais notáveis dessa perseguição foram Santo Inácio, São Simão, bispo de Jerusalém, e São Clemente I, papa. São Inácio era bispo de Antioquia, a cidade onde os discípulos de Cristo tomaram o nome de cristãos. Este santo foi levado para ser martirizado em Roma, pois os cristãos serviam de divertimento nos circos. Eram entregues aos animais ferozes nos dias de festas populares. Santo Inácio foi devorado por 2 leões que deixaram somente um osso grande. Os fiéis recolheram piedosamente esse osso como relíquia preciosa. A palavra relíquia vem do latim que quer dizer restos. Durante os reinados dos imperadores Adriano e Antonino Pio, os cristãos gozaram alguns anos de paz. A igreja se ia espalhando por toda a terra. Até onde os próprios exércitos romanos não penetravam, os discípulos de Cristo pregavam a palavra de Deus, batizando todos os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Armênia, a Pérsia, a Índia, os povos mais bárbaros recebiam as bênçãos da nova doutrina. Os cristãos eram encontrados em todo o mundo conhecido. A 4ª perseguição foi ordenada pelo imperador Marco Aurélio, considerado pelos pagãos como um perfeito herói. Deixou-se levar pelas calúnias dos inimigos do cristianismo e da igreja, e esta perseguição foi uma das mais ferozes e violentas. As primeiras cidades martirizadas foram as da Ásia. Esmirna teve em seu bispo São Policarpo uma vítima da crueldade romana. Tinha já 86 anos quando foi submetido à tortura de ser queimado vivo. Quando o juiz do tribunal que o julgava lhe ordenou que maldissesse o Cristo, pois assim recuperaria a liberdade, o corajoso ancião respondeu: "Sirvo a Cristo há 86 anos, nunca me fez mal,
como poderei blasfemar contra meu rei que me salvou? O bispo subiu alegremente para a fogueira. Quiseram amarrá-lo, mas ele disse aos soldados que não seria necessário. Assim que acabou de rezar, fazendo o sacrifício de sua vida, levantou-se uma grande chama que, em lugar de o queimar, o rodeava como se fosse uma auréola, deixando exalar um perfume delicioso. Os pagãos, vendo que o corpo não queimava, mataram-no com uma espada. Saiu tanto sangue do seu corpo que a fogueira se apagou. O martírio de São Policarpo foi contado por testemunhas que assistiram à sua morte. Seus ossos foram guardados como relíquias preciosas. O imperador Marco Aurélio mandou cessar a 4ª perseguição por ocasião do favor que os soldados cristãos obtiveram do céu. Achava-se uma parte do exército romano nas montanhas da Boêmia, quando os soldados se viram cercados por um número muito maior de bárbaros. Havia uma tremenda seca, pois era o tempo de verão. Os romanos estavam na iminência de morrer de sede. Os soldados cristãos ajoelharam-se e pediram a Deus que os socorresse. E repentinamente o céu se cobriu de nuvens. Uma chuva abundante caiu do lado do acampamento romano. Saciaram sua sede e deram água a todos os animais. Os bárbaros supuseram que este seria o momento propício para um ataque fulminante. Mas o céu, que defendia os romanos, deixou cair sobre os inimigos uma pavorosa chuva de granizo, acompanhada de faíscas que dizimava seus batalhões, enquanto o exército de Marco Aurélio era refrescado por uma chuva clemente e benfazeja. Os bárbaros, procurando fugir aos raios, buscaram asilo no meio dos romanos, sendo afinal vencidos por estes. As tropas cristãs que obtiveram esta graça dos céus receberam o nome de Legião Fulminante. O imperador, impressionado com tal prodígio, deixou por algum tempo de perseguir os cristãos. Ainda hoje se encontra em Roma uma escultura representando este acontecimento. 3 anos mais tarde, porém, o imperador, esquecendo-se do que devia aos cristãos, ordenou que continuasse a perseguição. Esta foi mais violenta, principalmente nas Gálias. Começou na cidade de Autun, onde o jovem São Siforião demonstrou sua coragem, na cidade de Lyon, onde o venerável São Potínio foi morto, mártir da fé, juntamente com um grande número de fiéis. Septímio Severo ordenou a 5ª perseguição. Uma inscrição encontrada em Lyon, na França, diz que houve 19.000 mártires. Santo Irineu, bispo desta cidade, foi condenado à morte e com ele todos os fiéis. Na África, o sangue dos mártires corria com toda a pujança. No Egito, São Potamina e São Banido são exemplos da firmeza da fé cristã. Em Cartago, houve inúmeras vítimas do cruel edito imperial. Entre eles vemos Santa Perpétua e Santa Felicidade, que têm a honra de terem seus nomes no cânon da missa. Em Roma, São Vítor, Papa, e Santa Cecília morrem mártires da religião durante os reinados dos sucessores de Septímio Severo. Milhares de fiéis davam seu sangue por Nosso Senhor. Santa Cecília pertencia a uma ilustre família romana. Foi decapitada, mas sua cabeça não se desligava do corpo. Como havia uma lei proibindo dar mais de 3 golpes no condenado, Santa Cecília levou 3 dias banhada no seu sangue e ainda respirando. Os fiéis todos vinham vê-la, limpando o sangue que corria das feridas. Durante esses dias, teve a visita do Papa Santo Urbano, que um mês mais tarde sofreria o martírio. Santa Cecília conversou com o Santo Padre, depois recostou a cabeça e morreu. Maximino foi o autor da 6ª perseguição. Depois da morte de Marco Aurélio, a Igreja teve 24 anos de tranquilidade. A 6ª perseguição foi dirigida contra os papas e os bispos. Apesar de Maximino ter governado apenas 3 anos, mandou ao martírio 2 papas, São Ponciano e Santo Antero.
Supunham juízes que, matando os chefes da religião católica, esta acabasse por sua vez. O imperador Décio encetou uma feroz campanha contra os discípulos de Jesus Cristo. Todos os suplícios foram postos em execução e a Igreja teve a glória e a consolação de ver uma multidão de fiéis sofrendo heroicamente o martírio. Os tormentos mais pavorosos foram infligidos aos cristãos, mas estes se mantinham firmes na fé com uma constância admirável. São Fabiano e São Cornélio foram os 2 pontífices vítimas dessa perseguição. Na 8ª perseguição, o imperador Valeriano mandou decapitar o Papa Santo Estevão. Seu sucessor, o Papa São Sisto, teve a mesma sorte no ano seguinte. Um dos mais célebres mártires desta perseguição foi São Lourenço. Sendo chamado ao tribunal, o juiz ordenou que entregasse todos os tesouros da igreja, que diziam ser consideráveis. É verdade, respondeu Lourenço, o próprio imperador não os possui tão magníficos, mas eu necessito de 3 dias para reunir todas as nossas preciosidades. São Lourenço reuniu todos os pobres sustentados com as esmolas da igreja, todos os aleijados, doentes, cegos e paralíticos num vasto jardim. Chamou o juiz e lhe disse: eis aí os tesouros que pertencem à igreja e que eu vos havia prometido. O juiz, furioso, mandou que Lourenço fosse chicoteado até a pele cair. E depois mandou deitá-lo numa grelha encimada de carvões acesos. São Lourenço suportou este suplício com a maior calma e dizia aos seus algozes: meu corpo já está todo queimado deste lado, virem-no para o outro lado. Alguns instantes mais tarde acrescentava: minha carne está completamente cozida, podem comê-la. Depois de rezar pela salvação de Roma, São Lourenço morreu. Na 9ª perseguição, encontramos, entre outros grandes santos, o martírio de São Dionísio, primeiro bispo de Paris. Foi chamado apóstolo das Gálias pelo seu zelo em difundir a religião na capital e nas cidades e províncias da Gália. Este santo foi martirizado junto com mais 2 companheiros numa colina próxima de Paris, conhecida desde então como Montmartre, isto é, o Monte dos Mártires. A luta entre o paganismo e a igreja já durava 3 séculos. Os esforços mais cruéis, as leis mais iníquas eram impostas, tudo em vão, porém. O cristianismo ia vencendo, regado pelo sangue generoso de seus mártires. Esta 10ª perseguição foi a mais longa e a mais terrível. Disse um historiador romano que o mundo conhecido estava banhado em sangue desde o Oriente até o Ocidente. Houve cidades inteiras arrasadas pelos algozes, pois os cristãos morriam mártires da sua fé com a mais sublime das coragens. A célebre legião tebana foi martirizada nesta 10ª e última perseguição. Era legião composta de soldados vindos da Tebaida e toda ela convertida ao cristianismo depois de uma estada na Palestina. São Maurício comandava estes valentes soldados de Cristo. O governador das Gálias exigiu que a legião fizesse o juramento aos ídolos e fosse perseguir os cristãos. Maurício declarou que a legião estava nas Gálias para combater os inimigos da pátria e não para renegar seu Deus e matar seus irmãos. O imperador, furioso, mandou passar a fio de espada 1/10 da legião. Morreram os primeiros soldados sem uma queixa, sem fazerem a menor resistência. Esta carnificina não amedrontou os companheiros. Veio a nova ordem, dizimar mais uma vez a legião. São Maurício disse ao governador: somos soldados do imperador, mas somos também servos de Deus. Estamos armados
mas não faremos nenhuma resistência. E a legião inteira foi imolada, cerca de 6.000 homens. Somente uma religião divina poderia dar fortaleza tão firme, um caráter tão perfeito. São Sebastião também foi martirizado nessa mesma época. Sebastião era soldado, capitão da guarda real do palácio do imperador. Zeloso cristão, era um digno continuador de São Maurício. Trabalhava ardentemente, sustentando a coragem e a fidelidade dos soldados cristãos. O imperador Diocleciano um dia censurou-lhe de estar empregando contra o governo e a autoridade o prestígio que exercia entre seus soldados. Não deixei nunca de ser um fiel cumpridor de todos os meus deveres, foi a resposta de Sebastião. Mas reconheci ser um erro adorar os deuses de Baal, e elevei minhas orações ao verdadeiro Deus que está no céu e a seu Filho Jesus Cristo. Esta resposta o levou ao martírio. O imperador mandou chamar a legião dos frecheiros e São Sebastião teve o corpo trespassado de setas. Foi dado como morto, mas uma piedosa mulher foi buscá-lo e tratou de suas feridas, curando-o. Assim que ele ficou bom, voltou ao palácio para continuar no seu cargo, mas o imperador mandou matá-lo a pauladas no circo. Santa Inês, piedosa virgem de 15 anos, sofreu um martírio horrível. Depois de abomináveis tormentos, foi decapitada. São Marcelino foi o papa martirizado no reinado de Diocleciano. Com a morte do imperador, a posse da coroa imperial foi disputada por 5 príncipes que lutaram uns contra os outros. Um dos principais chefes era Constantino, que pedira o auxílio de Deus para que se tornasse cristão e o ajudasse a vencer seus inimigos. 3. Fim do paganismo. Edito de Milão. O catolicismo, religião do Estado. Deus respondeu a este pedido da seguinte maneira. Cerca das primeiras horas da tarde de um belo e calmo dia, Constantino viu nos céus uma cruz brilhante. Este príncipe estava lutando nessa ocasião pela coroa. A cruz que viu no céu estava rodeada com as seguintes palavras: Inox in vinces, que quer dizer, por este sinal vencerás. Todo o exército assistiu a este prodígio. Durante a noite, Constantino viu em sonho Nosso Senhor, que lhe ordenava fizesse um estandarte igual ao da cruz que vira no céu, e levasse este estandarte nas batalhas, Labarum em latim, e na batalha contra Maxêncio, este foi completamente derrotado. Ano 312. Constantino, ao entrar triunfante em Roma, tornou-se cristão. Quis que a cruz, que fora o penhor da sua vitória, dominasse de hora avante sua coroa e que fosse colocada no alto do Capitólio para anunciar ao universo o triunfo de Jesus crucificado. Este imperador, pelo edito de Milão, abriu as prisões e homens ilustres que se achavam presos por serem cristãos voltaram aos seus postos. Constantino fez leis apoiadas no cristianismo, aboliu muitos usos pagãos e o suplício da cruz e os combates dos gladiadores no circo foram proibidos. A liberdade dos escravos foi desde essa ocasião aconselhada. O culto dos deuses pagãos foi repelido sem violência, pois Constantino deu liberdade religiosa. Durante seu reinado, a piedosa Santa Helena, mãe do imperador, encontrou a Santa Cruz. Depois de muitas pesquisas, foi afinal encontrado o local onde Cristo fora enterrado. Encontraram 3 cruzes. Santa Helena, aconselhada pelo bispo de Jerusalém, levou as cruzes para tocar com elas numa pessoa doente. As 2 primeiras não fizeram nenhum milagre.
Mas quando o enfermo foi tocado pela terceira cruz, levantou-se completamente curado. Santa Helena levou um pedaço do santo lenho para seu filho e, tendo guardado o resto numa caixa preciosa de prata, entregou-a ao bispo de Jerusalém para ser colocada na igreja que Constantino mandara construir em Jerusalém. Esta grande santa fez construir mais 2 igrejas, uma no local onde Nosso Senhor subiu aos céus e outra em Belém, no lugar onde nascera o Salvador. Com o triunfo do cristianismo ficou provada a divindade da igreja, fundada por Jesus Cristo. O ensino da doutrina pelos apóstolos, a sua difusão no mundo inteiro então conhecido, através das mais violentas lutas, das mais atrozes perseguições, era o sinal indiscutível da divindade da doutrina. Jovens, velhos, crianças, sacerdotes e leigos, todos morriam por Nosso Senhor Jesus Cristo. Estes primeiros cristãos deram um bom exemplo e morreram com as armas nas mãos, cimentando com seu sangue generoso e ardente a religião cristã.